Jesus, às vezes a gente pode usar esse texto para falar: olha, Deus vai abençoar o teu casamento, olha o que Ele fez no casamento. Tudo bem, isso é válido, realmente Ele faz. A nossa aplicação cirúrgica dentro de um casamento, Jesus realmente faz isso. Mas Ele está mostrando aqui a mudança no relacionamento do homem com Deus, a mudança na religião, a mudança na forma de cultuar a Deus. Ele está mostrando o que Ele veio fazer. E como Ele usa aqueles que estão alinhados com Ele, aqueles que sabem obedecer, para que eles façam as coisas mudarem. Um casamento, por si só, já é um evento profético, porque é o evento onde dois se tornam um. Amém? É o evento onde dois se tornam um. E eu creio que esse é o sonho de Deus, que céus e terra sejam um. Não simplesmente você diga tchau para tudo que está aqui, cantando aquela música: ainda bem que eu vou morar no céu, né? Tipo assim, tudo que se lasca aqui. Não, a Bíblia diz que o céu vai descer, que virão novos céus e nova terra. Para de querer ir embora, cara. Chame o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Ou seja, céus e terra se fundindo em um só. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne. Ele é o casamento. Ele é céu e terra se fundindo em um só. Amém? Um casamento, ele por si só é profético. Por isso, zele pelo casamento. Preserve o casamento. Porque essa é a maior referência que Jesus deixou na face da terra a respeito do relacionamento do homem com Deus. Os maridos amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém? O casamento é a referência. É o evento onde dois se tornam um. Era um casamento de judeus. E começa falando 3 dias depois. Esse negócio de 3 dias depois na Bíblia, não tem como não falar de algo tipo de um grande evento. Amém? Você sabe o que aconteceu 3 dias depois, não sabe? Aleluia. Sabe porque esse negócio de 3 dias depois é forte demais, cara. Então 3 dias depois algo vai acontecer. Algo aconteceu. Amém? Amém. Está tendo aquele casamento de judeus, uma celebração de judeus. A forma que os judeus tinham de celebrar essa união de céus e terra. Jesus foi convidado, seus discípulos também. Jesus e seus amigos estavam ali. Mas não estavam ali sendo convidados por quem ele era. Aliás, ele ainda não tinha manifestado seus sinais. Ou seja, ninguém ainda fazia a menor ideia de tudo que ele era. Amém? Parece com uma religião antiga. Parece com algo que você cultua, a um Deus que você não tem experiência com Ele, a um Deus que você só ouviu falar há muito tempo, a um Deus que você cumpre um monte de preceito e espera que alguma coisa aconteça, mas já nem espera que nada aconteça, porque nada acontece há tanto tempo, então por que vai acontecer alguma coisa? Mas deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus está na casa. Amém? Amém? E se Ele está na casa, alguma coisa pode acontecer. Ele está na casa. Sua mãe estava lá, seus discípulos estavam lá, simplesmente convidados para a festa. E deixa eu te falar, não sei se você já experimentou reuniões que parecem assim, parece que a gente fala de Jesus, mas tipo, seja bem-vindo, mas fica aí no seu canto. Fica sentadinho, bonitinho na cadeira, assista a gente fazer um bom serviço para o Senhor. E na real, a gente convida Ele para Ele tomar o controle, a gente convida Ele para Ele ser o centro, para Ele fazer todas as coisas. Que as canções a respeito dele atraiam a sua presença. Aleluia. E que no momento que a gente fala da palavra dele, ele opere através da sua palavra. E quando a gente ora, que a gente crê que a gente está sendo ouvido e que a gente está simplesmente liberando decretos do céu na terra. Que a gente faça disso uma coisa viva. Que os nossos ajuntamentos nunca mais sejam simplesmente vou para a igreja porque eu não tenho o que fazer, ou para ver meus irmãos. Não, cara, tem Jesus na casa. Você precisa descobrir que ele está na casa. E que se ele está na casa, alguma coisa pode acontecer. Amém? Eram os judeus celebrando. Entenda isso profeticamente. Deus tinha dado a lei para os judeus. E era a forma dele liberar os seus mandamentos e a cultura do céu na terra. Até ali. Chega um determinado momento no texto em que diz: o vinho acabou. O vinho acabou. Ou seja, a alegria acabou. A festa vai acabar. É uma questão de tempo. Eles podem até continuar embriagados por mais um tempinho, mas daqui a pouco acabou e não tem mais o que beber. E se acabou, não acabou aos poucos. Acabou, acabou. Não tem mais. Você pode até fingir que você está bebendo alguma coisa, mas não tem nada nesse copo. Está seco. Acabou de vez. Sabe como é que Maria deve ter sabido disso?
pelas pessoas comentando, cara, eu acho que acabou. Eu acho que acabou. Pessoas começam a se retirar, começam a agir estranho, porque esse dia não parece mais uma festa. Você está entendendo mais ou menos? Olha o cenário profético. Tem uma pessoa nesse lugar, que é Maria, que sabe quem Jesus é. Tem uma pessoa que desde antes dele nascer recebeu uma visitação de um anjo. E esse anjo disse para ela o que ia acontecer. Essa menina, que era pura, engravidou do Espírito Santo de Deus sem nunca ter tido contato com um homem. Ela compartilhou isso com José. E José planejava deixá-lo em secreto. Mas aí ele recebe a visitação celestial também no sonho, dizendo que isso era de Deus e que o que ela estava falando era verdade. Pensa bem, cara, para ele acreditar nessa história. Eu estou grávida, mas é de Deus, tá? Meu Deus do céu. Tem que Deus aparecer para um cara desse. Não tem jeito. Deus tem que aparecer para ele. E José acreditou naquilo que Deus falou para ele. O lindo é que a partir do momento que José acreditou no que Deus tinha, Deus nunca mais apareceu para Maria, só apareceu para José. Você percebe como a coisa é forte? Ela guardava todas essas coisas no seu coração. A visita dos magos do Oriente, a visita dos pastores quando o menino nasceu. Ela guardava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, ela sabia que Jesus para ela era diferente. Agora, você concorda comigo que ela tinha acostumado um relacionamento com Jesus a vida inteira? Porque a Bíblia mesmo nos garante, depois que Jesus foi esquecido no templo, e é o último relato que a gente tem da vida de Jesus antes do seu batismo, é que ele crescia em graça e estatura diante dos homens e de Deus, e era submisso aos seus pais em todas as coisas. Então você consegue ver aquele menino que nasceu, que tem governo sobre seus lombos, sendo submisso à autoridade que está sobre a vida dele em todas as coisas. Mães, esse era o filho perfeito. Nunca desobedeceu uma ordem sequer. Jesus vai comprar pão. Jesus vai pagar uma conta. Deve ser difícil ser irmão de Jesus, né? Imagina, arruma a sua cama, olha a cama de Jesus como é que está. Por que você não consegue ser que nem Jesus? Ah, mãe, me deixa. Jesus, ensina o teu irmão. Imagina Jesus sendo submisso aos seus pais em todas as coisas durante toda a sua vida. Naturalmente, qualquer mãe se acostuma a tudo que precisa, pede para ele. Amém? Dá uma ordem para ele. Faz isso, faz aquilo outro. E ele sempre fez. Até que chega nesse momento, e é tão profético. A resposta dele parece uma grosseria com a mãe, mas ela simplesmente não discerniu que o tempo mudou. Ela dá uma ordem para Jesus. O vinho acabou. E ele diz, o que eu tenho contigo? Tipo assim, ele nunca falou comigo desse jeito. Mas tem algo acontecendo ali. Irmãos, é um tempo que você não vai ficar mais dizendo para Deus o que ele vai fazer. Agora você vai ouvir o que ele diz para você fazer. Amém? Sabe como é que as coisas vão mudar? Não é simplesmente você dizendo, Jesus, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Aí Jesus dizendo, ok, eu estou vendo o que você está dizendo, mas quando é que você vai fazer alguma coisa? Quando é que você vai tomar uma atitude? Porque é assim que ele vai transformar as coisas, através do corpo que ele estabeleceu na face da terra. Ele vai mover a sua igreja, e a igreja vai se mover de acordo com a cabeça. A cabeça governa o corpo, e agora o corpo vai fluir de acordo com o que a cabeça manda. Quando é que você vai fazer alguma coisa? Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava super incomodado, incômodo no espírito, algo terrível dentro de mim. Eu ia ministrar nos lugares e começava a me tratar como eu era antes de conhecer Jesus. Parecia que eu estava indo para um show e não para um culto. Era autógrafo, foto, e aquilo estava me incomodando demais. Eu sei que era um incômodo no espírito, porque hoje em dia nem me incomoda tanto, mas me incomodava muito. Eu me lembro de uma virada de ano perguntando, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? Ele falou, quando você fizer alguma coisa. Ele falou, eu tive autoridade sobre isso, eu te arranquei de lá, você fez o caminho inverso, você tem autoridade para confrontar isso. Então eu falei, ok, eu aceito. E por onde eu passei naquele ano, eu proclamei aquilo que Deus estava me falando a respeito de uma cultura de idolatria dentro da igreja. Não precisa ficar repetindo pro resto da vida. Foi um tempo profético, foi aquela mensagem e acabou. Mas as coisas são transformadas por Ele, quando a gente se move em obediência às palavras dEle. Sabe quando é que Pedro fez uma pesca milagrosa? Quando ele obedeceu Jesus, quando ele disse, vá pescar. E Pedro disse, eu pesquei a noite inteira, mas por causa da tua palavra,
eu vou. E ele foi, e a pesca foi a melhor pesca da vida dele. Da pior noite de pesca para a melhor manhã de pesca. Você está entendendo? Quando o corpo de Cristo se move em obediência a Ele. Agora, como é que você vai se mover em obediência radical se você não sabe obedecer a ninguém? Se você não obedece a nada? Se você não se sujeita a autoridade alguma? Deus está te treinando para que se você for um bom servo, você será um bom servo. Amém? Você consegue entender isso? Maria deu uma ordem para Jesus e falou, e acabou? Acabou mesmo, né? Pois é, acabou. E aí? Vou ficar aqui na minha. Acabou. Não tenho nada com isso. Ela discerniu que o tempo mudou. Então ela dá uma ordem, mas agora não é mais para Jesus. Ela chama os servos. Ela chamou quem? Servos. Servos bons, pelo jeito. Amém? Porque atenderam de prontidão. E ela dá uma direção para os servos. Façam tudo que ele vos disser. Ou seja, esses servos agora recebem uma ordem. E eles nem precisavam obedecer. Nem Maria, nem Jesus, porque eles não tinham nada a ver com o casamento. Mas fala aqui de servos que estão dispostos a obedecer qualquer autoridade que se colocar sobre a vida deles. Amém, queridos? Estão me acompanhando? Os servos então param agora diante de Jesus e estão esperando uma direção. E Jesus dá uma direção que parece não ter nada de milagroso. Não parece ter nada de místico. Não parece ser nada fora do padrão do que esses caras aprenderam a fazer a vida inteira. Jesus fala, peguem, encham essas talhas de pedra, essas 6 talhas de pedra, encham de água. Ou seja, essas talhas representam algo que purifica o judeu e permanece sendo bom, que é a palavra. A palavra nos limpa, amém? A palavra nos lava. Ou seja, pega essa água que eles usam para se limpar e encham de água limpa. Tragam a palavra na minha presença. Tragam isso na minha presença. Ou seja, quem que você acha que tinha enchido aquelas talhas de pedra antes? Os próprios servos. Ou seja, Jesus está te mandando fazer uma coisa que você sabe fazer e que você fez a vida inteira. Só que agora debaixo de uma palavra dele. É como ele mandando o pescador Pedro pescar. Encham de água. Ok, enchemos. Agora levem para o mestre Sala. Não tem nada de sobrenatural nisso. Parece, olha o que os servos fizeram. Encheram as talhas d'água e levaram para o outro bebê. Só que enquanto você obedece, um milagre acontece. E agora o mestre Sala prova daquela água. E é um vinho muito melhor do que o primeiro. Jesus está usando um cenário profético para falar, quando você obedecer, as coisas vão mudar e todos vão se alegrar e a glória vai todinha para o noivo. Ele está nos chamando para isso. Ele está nos chamando para experimentar isso. Coisas sendo transformadas através da nossa obediência radical a Ele. Quem que teve autoridade para mudar as coisas aqui? Foram aqueles que se moveram em obediência à palavra de Deus. Eu oro para que o teu coração se mova em direção a isso. A coisas maiores do que aquilo que simplesmente te cerca. A gente é tomado de tanta distração o tempo inteiro, que às vezes a gente esquece o quadro muito maior no qual a gente está. O mesmo Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Todo mundo estava com medo no barco, inclusive ele. Pensaram que era um fantasma. Uma tempestade terrível, o barco quase afundando, e para piorar aparece um fantasma. Imagina, quando está tudo pior, ainda aparece um fantasma. Na cabeça deles era um fantasma. Jesus diz, não tem, meu irmão, sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus fala, vem. Cara, você está vendo uma big picture? Tipo, algo grande acontecendo. Jesus está andando por cima das águas, ele chama um homem comum como eu e você para andar como ele está andando. E Pedro crê nessa loucura, porque ele era bom em obedecer. Um dia ele obedeceu a palavra do Senhor e a melhor pesca da sua vida aconteceu. Se funcionou uma vez, funciona outra vez. Ele tinha um testemunho. Ele fala, ele já me mandou ir para a água uma vez, agora eu estou indo em outro nível. Antes eu fui de barco, agora eu estou indo a pé. Então ele começa a andar, mas por causa das ondas, ele perdeu o Senhor de vista. Então ele começou a afundar. Você percebe que pequenas distrações às vezes nos roubam da big picture, daquele cenário gigante. O Senhor está querendo alinhar o nosso coração com a visão que Ele tem, uma visão do alto, uma visão estabelecida pela eternidade e não simplesmente circunstancial. Queridos, cumpra o seu papel, como um bom pai, como uma boa esposa, como um bom filho.
como um bom cidadão, como um bom trabalhador, como um bom obreiro. Cumpra o seu papel. Seja sujeito àqueles que estão sobre a sua vida.